O que é história? A pré-história é um período que vai desde o surgimento da humanidade até a invenção da escrita. Então, tudo o que aconteceu desde o surgimento da humanidade até a invenção da escrita é chamado de pré-história. Então, vamos ver um pouquinho sobre o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Então, no período do Paleolítico, né, nós temos a Idade da Pedra Antiga ou Lascada. Então, acompanhe comigo. Vamos ver um pouco sobre esse período. Então, no período paleolítico, a Idade da Pedra Lascada, nós temos aqui os grupos humanos ou nômades. Lembra daquele povo que eu falei que não tem moradia fixa, não é? Que eles vivem de acordo com as condições do clima, com caça, né? Da alimentação. Então, assim, eles são divididos entre caçadores e coletores. Os homens são caçadores e as mulheres é quem são as coletoras, não é? Elas ajudam também. Então, nessa época, eles já tinham o domínio do fogo, né? E tinham a divisão de tarefa também. Então, eles utilizavam ferramentas para isso, né? Que eles mesmos produziam na época, como vocês mesmos viram, começaram com a pedra. E cada um deles, né, tinha os afazeres. Desde pequeno já começavam. Existiam também, né, as habilitações provisórias, né, que eram em cavernas que eles moravam, né. Então aí nós temos umas imagens, né, do povo nômade para vocês verem que como eles acendiam fogo, as pinturas rupestres que eles faziam, né, e o material que eles utilizavam, né, nós temos aí também na imagem como eles viviam. Então, essa imagem, ela retrata, né, que eles estão ou acendendo fogo ou então construindo algum artefato, né? E essa nova aqui, né, essa outra imagem, ela vem nos mostrando as pedras. Eles utilizavam sempre uma pedra mais grossa, mais dura, consistente, e outra mais fina, né, para poder estar assim moldando e estar criando os artefatos, não é isso? Então, nós agora iremos estudar um pouco sobre o período neolítico, né? A Idade da Pedra Nova ou Pedra Polida. Então, nesse período, né, do Neolítico, a Idade da Pedra Polida, foi onde começou o desenvolvimento da agricultura, não é? Então, a produção de alimentação aumentou e aí eles não fizeram mais como no período Paleolítico, que ficavam mudando, eles muitas vezes abandonavam até os seus entes, né, naquele lugar. Então, aí eles já começaram a ter uma sedentarização, né? E eles aumentaram também, teve o aumento da população, porque eles já tinham uma alimentação que era balanceada, que era garantida. Então, eles começaram a produzir seus próprios alimentos e foi onde eles também começaram, né, a ter cultivo de cultura, como cerâmica, não é? Esculturas que eles mesmos produziam, eles mesmos faziam, criavam, não é, na época. Então, o período neolítico, ele teve tudo isso, né, o desenvolvimento da agricultura, onde eles ficaram com uma vida, né, sedentária, teve a sedentarização, que eles se acostumaram a ficar num período num lugar só. Então, passando agora para a Idade dos Metais, né? A Idade dos Metais, em algumas regiões do planeta, ao final do Neolítico, né, perceberam-se o emprego de metais como cobre, ferro e bronze na produção de diversos utensílios. Então, eles já estavam fazendo uso da pedra, né, moldando. Então, eles aí descobriram, né, o que? O cobre, o ferro e o bronze e também aproveitaram, né, para poder fazer novas esculturas. Então, nós temos aqui, né, uma imagem demonstrando um pouco sobre a pré-história, né? Como vocês viram, o aparecimento do gênero Homo, 2000 anos atrás, aliás, né? Com o período do Paleolítico, o Neolítico, a Idade dos Metais, não é? Até chegar na invenção da escrita, né? Há 4.000 anos antes de Cristo, né? 4.000, 5.000, mais ou menos isso. E até os nossos dias atuais, né? Cada dia que passa, nós temos aí a inovação da escrita. Então,
Foi um pouquinho sobre a cultura desses povos, né? Os antepassados. Então, qualquer dúvida, é só entrar em contato com as pros, ok? Para tirar a dúvida de vocês, certo? Um cheiro, um beijão, fiquem com Deus e até a próxima aula. Olá, turma, bom dia. Então, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, quarta-feira, 28/4/2021, com a nossa disciplina de História. Vamos trabalhar com o período pré-histórico, nas páginas 54 a 57. Então, vamos lá. Pegando o nosso livro para dar início às nossas atividades, o nosso novo caderno Aprendendo em Casa. Então, abrindo na página 54, né, temos aqui a habilidade, vamos identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico ocupado. Então, vamos lá fazer a leitura, acompanhem comigo. Olá, é muito bom te ter por aqui. Hoje, daremos início a uma aventura de conhecimentos. Para começarmos, deixa eu te perguntar, você conhece os Flintstones? Se não é familiar para você, certamente alguém da sua família deve ter visto, em algum momento. Nas telinhas de TV, leia a notícia abaixo, pois ela será muito importante para o prosseguimento dos nossos estudos. Então vamos lá? Os Flintstones deve ganhar série animada para adultos. Warner está desenvolvendo uma nova adaptação do desenho animado. Então, vou fazer essa leiturinha aqui. Os Flintstones, desenho animado nos anos de 1960, está prestes a ganhar uma nova versão. Segundo a revista norte-americana Variety, a Warner está desenvolvendo uma animação da família pré-histórica para adultos e em formato de série, com parceria da produtora Bronson. A história da trama deve usar vários dos personagens da versão clássica do desenho, mas ainda não há mais detalhes ou data de lançamento definido. Os Flintstones foi criado por William Hahn e Joseph Barber e teve mais de 160 episódios produzidos. Fred, Vilma, Barney e Betty são os personagens principais da animação, que chegou a ganhar 2 filmes live action, lançados em 1994 e 2000. Passando para a página seguinte, diz assim no primeiro quadrinho. Legal, né? Como você deve ter lido, os Flintstones foram criados de modo a simular a vida do homem na pré-história. Aqui em casa, o vovô Zelino e eu sempre assistimos. Abaixo observaremos que ela foi dividida em 3 grandes períodos. Então, vamos lá? Você sabia que os cientistas dividiram a pré-história em 3 grandes períodos? São eles o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Então, vamos ler direitinho essa parte aqui. O período Paleolítico também ficou conhecido como Idade da Pedra Antiga ou Idade da Pedra Lascada. Já o Neolítico ficou conhecido como Idade da Pedra Nova ou Polida. No período Paleolítico, os seres humanos eram nômades, ou seja, não tinham moradia fixa. O período Neolítico se inicia com o surgimento da agricultura e a fixação do homem à terra. No final desse período, os homens desenvolveram a técnica de fundição de metais. A partir daí, os instrumentos de trabalho ficaram mais resistentes e eficientes. Essa inovação dá início à Idade dos Metais, período conhecido como o último da pré-história.
que vai de 500 mil anos antes de Cristo até o surgimento da escrita. A escrita marcou o encerramento da pré-história e o início da história. Ela é chamada de cuneiforme e foi criada pelos sumérios. Agora, para estruturar os conhecimentos, veja a linha do tempo para compreender melhor. São da escrita, não é? Com essa linha vermelha central. Aí temos a divisão entre a pré-história e a história. Então, na pré-história, nós temos o período paleolítico, de amarelinho, o neolítico, né? E a idade dos metais. E aqui nós temos do outro lado a história. Então, vamos lá para a primeira questão. Leia o pequeno trecho do texto adaptado para responder às questões, os sumários e a invenção da escrita, ok? Então, fiquem atentos. Agora, vamos passar para a página seguinte. Aqui na página 56, nós temos aqui, né? Esse textinho, acompanhe a leitura comigo. Os sumérios são universalmente considerados o primeiro povo que possui uma escrita propriamente dita. Então, são pictogramas grafados em argila. A simplificação da forma é surpreendente, atendo-se ao essencial do que se quer dizer. Com a dominação dos povos vizinhos, a escrita foi sendo gradativamente simplificada, seja nos desenhos ou na quantidade de sinais. A ela deu-se o nome de escrita cuneiforme. Então, vamos lá ver um pouquinho sobre a escrita cuneiforme. Sabe-se que a invenção da escrita foi muito importante para a humanidade. Antes da sua criação, existiu a pré-história, que ficou dividida em 3 períodos. Vocês lembram? Quais são eles? Então, vocês irão escrever na linha abaixo. Qualquer dúvida, volta um pouquinho, né? Dá uma pausa no vídeo, na explicação anterior, para poder responder aqui na linha, tá certo? Então, agora, vamos passar para a questãozinha 2. Após a leitura do material de história Aprendendo em Casa, João resolveu conversar com seu pai acerca das características dos períodos paleolítico e neolítico, assim como da idade dos metais. Alfredo, pai do garoto, após estudar o material, fez 4 afirmativas e pediu que João dissesse quais delas estariam corretas, a fim de verificar se o filho aprendeu a lição. Observe cada uma delas e ajude-o a chegar às afirmativas corretas. Então, vamos lá. 1. No período paleolítico, os seres humanos tinham moradia fixa? Prestem atenção na leitura que eu fiz anteriormente. 2. No período paleolítico, os seres humanos eram nômades? 3. A idade dos metais se caracteriza pelo uso de instrumentos feitos de pedra lascada? 4. A invenção da escrita marcou o fim da pré-história. Então, observem direitinho para poder responder na página seguinte, a página 57. Vamos lá? Passando para a nossa última página. Então, de acordo com as 4 opções da página 56, vocês vão responder aqui, ó. Então, podemos dizer que A. Todas as alternativas estão corretas? 1, 2, 3 e 4. B. Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas? C. As afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas? D. Apenas as afirmativas 2 e 4 estão corretas? Então, vai lá novamente no texto, volta no vídeo anterior,
Vê a explicação da prova e marca uma dessas alternativas. Só pode ser uma e tem que observar para marcar a correta. Terceira questão. Leia o texto para responder a questão. O que faz um paleontólogo? Vocês já ouviram falar nessa palavra? Paleontólogo? Então, vamos ver um pouquinho. Os paleontólogos dedicam-se a estudar os fósseis, que são restos ou evidências de atividades de seres vivos que viveram lá no passado. Com o estudo dos fósseis, os paleontólogos conseguem compreender como eram os organismos que viveram no passado em nosso planeta e também como era o planeta e as mudanças que ele sofreu ao longo do tempo. Então, vamos lá. Alguns dos achados abaixo podem ser encontrados pelo paleontólogo. Relacione-os às origens dos seus períodos. Então, você observa direitinho, não é? As imagens para relacionar. E aqui nos quadrinhos vocês vão colocar se é 1, 2 ou 3. Se é do período paleolítico, se é do período neolítico ou se é da idade dos metais, ok? E para finalizar, nós vamos para a nossa questão 4. Leia o texto abaixo. Então, vamos lá? Pré-história. Pré-história é o período do passado da humanidade, que vai do aparecimento do homem à invenção da escrita e que abrange milhões de anos. A origem da humanidade é o objetivo de pesquisas de arqueólogos, paleontólogos, geólogos e biólogos. Suas pesquisas baseiam-se em vestígios que sobreviveram no tempo, como fósseis, pinturas rupestres, utensílios de uso diário, restos de fogueira e etc. Então, vamos lá. Complete nos espaços abaixo o nome do período, se é paleolítico, neolítico, idade dos metais, descritos nas características abaixo. Então, você vai ver aqui. A idade da pedra polida. Qual é a característica dela? Então, você vai escrever aqui. Idade dos metais. Então, você vai descrever aqui. E a idade da pedra lascada. Então, da mesma forma, você vai escrever aqui. Lembrando que qualquer dúvida, entre em contato conosco, não é? E estaremos dando auxílio às atividades. Tirem a foto, enviem para as prós e um beijo. Tenham um bom dia. Até a próxima aula e fiquem com Deus.